Olha só, o que eu acho? Não, vou sozinho. Chora não, tá bom? Titi vai ajudar você. Essa criança que aparece no vídeo, ela está chorando porque ela estava perdida. E o Arley, que é entregador por aplicativo, ele parou para poder dar um suporte para essa criança. E aí ele ficou percorrendo, né, pelas ruas, né, próximas ali do bairro, Crimeia Leste, na região norte de Goiânia, até que ele conseguiu localizar os familiares dessa criança que nem sequer haviam notado que a criança havia se perdido. E o que mais me chamou a atenção foi os comentários. Algumas pessoas falando, você não sabe o risco que você correu em parar para poder dar esse suporte para essa criança. Aí teve uma parte que falou assim, ainda mais por você ser negro. Depois teve outra, pode ser emboscada. É, e teve alguns receosos, eu não faço isso, né? Porque hoje em dia a gente vive um mundo tão cruel, maldoso, em que as pessoas estão descrentes. E com isso a empatia ela vai morrendo. É igual diz, o amor vai esfriando. E como a desconfiança ela fala mais alto, situações como essas pode realmente colocar crianças em risco, né? Porque pegam uma criança de por volta de 2, 3 anos, né? É natural que tem horas que às vezes na curiosidade, de portão aberto, elas vão e acaba saindo, né? E talvez o adulto ele tá ali desapercebido, fazendo alguma coisa e, como o caso dessa pequena criança aqui, esse menininho, ele acaba, né, não conseguindo voltar para casa sumindo. E se, porventura, não tivesse encontrado com esse anjo em forma de pessoa, né, que é esse Warley? Imagina, se fosse uma pessoa mal intencionada, uma pessoa que realmente quisesse fazer o mal, os familiares não iriam nem saber, né, por onde começar a procurar, né? Então, assim, nós temos que ter mais atenção. E realmente, assim, por mais que talvez o medo fale mais alto, os julgamentos, essas coisas, mas a gente não deixar de, como se diz assim, mesmo com cautela e um pouco de atenção, a gente não deixar de ofertar uma ajuda, né? Ainda mais nesse caso que era uma criança. Trazendo para um outra situação, por exemplo, talvez uma mulher que talvez está passando por um momento de agressão, violência, coisa do tipo, né? Por mais que algumas pessoas às vezes também têm receio de se intrometer ou coisa do tipo, mas nem que for, sei lá, chamar as autoridades ou coisa do tipo, não deixar de prestar um socorro, não deixar de prestar uma ajuda. Por mais que algumas pessoas tenham traumas, medo, talvez pensa que talvez é emboscada, coisa do tipo, mas manter, né? Manter a empatia em dia. Eu acho que é isso. E parabéns pro Alan, né, por ter tido essa atitude louvável.